close to you. Never let me go. And lay it all down again to hear you say. Quero convidar o irmão Jackson, o orador da turma, que estará compartilhando conosco então o seu texto. Queridos familiares, queridos pastores, queridos professores, queridos visitantes, queridos formandos, coube a mim, em tempo limitadíssimo, relembrar um pouco da história vivida nesse período de aprendizado. Passamos esses anos, para alguns quase uma década, como eu, buscando aprender um pouco mais. Em outras palavras, deixamos de ser um pouco menos ignorantes, para ao final descobrir ou relembrar que somos apenas um instrumento nas mãos de alguém muito poderoso. Nesse período de aprendizado, várias teorias nos foram apresentadas, metodologias para uma boa pregação e um bem-sucedido ministério. No entanto, em que pese termos tido aclaramento acerca desses conceitos e métodos, fomos afrontados a diagnosticar que a questão de fundo precisa mesmo estar fundamentada em princípios revelacionais. Fomos levados a perceber que não devemos estar preocupados exclusivamente em agradar o homem. Precisamos, fundamentalmente, estar preocupados em agradar a Deus. Meus bravos colegas, ouso lhes dizer que métodos são importantes, teorias são importantes. Contudo, o que nós mais precisamos não são de métodos, mas, sim, velhas práticas teocêntricas, entre elas, a da oração e o estudo sério da palavra. Sem essas premissas, o naufrágio de nossa vida cristã será inevitável. Em contrapartida, o comprometimento de nossas vidas com a palavra fará diferença em outras vidas e, quem sabe, seremos partícipes do avivamento que essa nação tanto precisa. Lembro-lhes que os maiores avivamentos da história são prova disso. Hudson Taylor, pregador que destinou boa parte de sua vida à história da China, certa vez afirmou: muito mais que mentes brilhantes, precisamos é de corações ungidos. Ao lermos a história da igreja, vemos que o ministério de grandes pastores foram lagocêntricos, ou seja, centrados na palavra. O que aconteceu com Savonarola, enquanto muitos desprezavam a palavra de Deus, este grande homem debruçava-se sobre a Bíblia, dia e noite, de modo que se dizia que ele a sabia de cor, do princípio ao fim. E quando subia ao púlpito para pregar, seu sermão irrompia como um meteoro do céu. Quando sua palavra voava, o rosto do auditório branqueava. O que a igreja precisa não é de novos métodos humanos, mas de velhos homens de Deus. Vivemos uma época de grandes palestrantes, mas de pequenos pregadores. Há muita oratória, porém pouca oração. Há muita performance, mas pouco poder. Há muitas palestras sobre livros do cristianismo, todavia, poucas pregações sobre Cristo. A igreja não precisa de pessoas cheias de conhecimento do mundo, mas cheias de Deus. Em suma, precisamos ter mente informada para dar razão da fé e o coração empolgado para vivê-la. Exemplos a serem seguidos são muitos. Paulo, um homem que abriu mão das glórias desse mundo para viver para a glória de Deus. Seu passado revela ter sido um homem honrado pelos homens.
era natural de um dos maiores centros intelectuais da sua época. Seus escritos posteriores mostram a profundidade de sua erudição. Todavia, quando alcançado pela graça de Deus, abriu mão de todas as glórias para viajar o mundo de sua época e viver para a glória de Deus. Aos Filipenses disse certa vez: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo foi um homem que viveu intensamente para a glória de Deus. Uma de suas últimas palavras foi: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas palavras revelam que Paulo encerrou seu ministério com 3 certezas: a certeza que viveu intensamente para o Senhor, a certeza de que cumpriu o propósito estabelecido pelo Senhor, e a certeza que abriu mão do que não era necessário perder para guardar o que não poderia perder. Um estudioso da Bíblia fez um esboço exaustivo dos homens e das mulheres da Bíblia. Ele concluiu que existem, pelo menos, cerca de 100 biografias detalhadas na Bíblia, e observou que cerca de 2/3 dos homens e mulheres começam bem e terminam mal. Não foram poucos os que se voltaram para a imoralidade e afastaram-se da fé. Paulo perdeu família, fama, dinheiro, amigos e a glória que esse mundo proporciona, mas guardou a fé. Isto é o que desejo a vocês: guardem sua fé. Eu poderia encerrar dizendo: nos vemos pelo WhatsApp, mas isso seria muito superficial. Poderia dizer o tradicional adeus, porém direi apenas até breve. Alguns dentre nós, tenho certeza, seguirão seu ministério com afinco, talvez em outras cidades, outros estados, ou quem sabe, em outras nações. Se assim não for, em meu coração, vocês sempre estarão. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Draw me close to you. Boa noite. Eu estou no passeio, né, na tremedeira aí da entrada, né, já me boto assim para falar. Né? Mas o bom é que o dia que eu convidei os meus irmãos mais velhos aí, eles me falaram: nós vou aceitar o teu convite, mas você não pode chorar nesse dia, porque todo mundo sabe que só manteiga derretida, né? E eu quero dizer para eles que chorar, eu vou prometer, um pouco manter firme. Mas compensação, a minha língua está toda cortada de tanto morder dela, tá? É dessa forma. Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento. Agradecer a todos também por estar aqui. Agradecer os meus professores por tudo, né, que me ensinaram. Aparentemente, uma cerimônia muito simples. Mas não simples para quem teve uma vida transformada durante esse curso. Desde que me veio o conhecimento, curso Capacitação em Missiologia, eu sempre tive muito interesse, curiosidade em saber como era a construção deste curso. Mas devido à disponibilidade de tempo, era muito pouco, não existia possibilidade nenhuma em fazer o curso. Mas eu trabalhava numa empresa, deixa eu explicar isso, eu trabalhava numa empresa, trabalhei por mais de 15 anos, onde eu era muito cobrada por resultados, então as metas eram analisadas e o resultado era cobrado diariamente, semanalmente. Então, o dia que eu parava assim, mais cedo de trabalhar, era 9 horas da noite.
tempo para pensar em fazer esse curso, não tinha como. Mas, em fevereiro de 2014, 15 dias antes de começar o curso, Deus mudou a história da minha vida. Eu fui desligada dessa empresa que eu trabalhava. E naquela mesma semana, eu vim para cá, né? Aqui é a casa do congresso, né? Então, eu vim para cá. E no informativo que a gente recebe todos os domingos aqui, estava escrito então que iria iniciar o curso de capacitação em missiologia. E no dia seguinte, encerrar as inscrições. Eu pensei, agora eu posso fazer. Mas, todos nós sabemos que quando a gente perde alguém, ou algo que a gente gosta, a gente passa por 3 fases na vida da gente. Primeiro a gente entra na fase do luto, depois vem a fase da confusão mental, né? E só depois as coisas começam a ficar mais claras. Então eu ainda estava na fase do luto, né? Não sabia nem certo o que estava acontecendo comigo. Mas nessa empresa, durante esses 15 anos, eu tive a possibilidade de fazer muitos cursos. Tive o prazer de conhecer os melhores escritores. Tive o prazer de conhecer, de ter longas palestras com os melhores jornalistas da Rede Globo. Tive o prazer de conhecer não a sua atuação, mas as suas raízes dos melhores atores globais. Então, para mim, fazer esse curso parecia ser tranquilo. Até aquele momento, para mim, era somente mais um curso. Então, como diz o ditado, eu cheguei chegando, cheguei de salto alto, achando que era mais um curso. Não demorou muito para me deparar com a realidade e Deus começar a me mostrar as coisas. Eu conhecia, achava que eu conhecia várias pessoas influentes. Eu achava que eu tivesse tido os melhores cursos, que eu conhecia vários escritores, entre outros, mas aquele que me deu a vida, a história daquele que me gerou, que me conhece no ventre da minha mãe, eu não conhecia absolutamente nada. Aí comecei a entrar num conflito muito grande comigo mesmo. Uma noite, durante o curso, cheguei em casa num conflito assim, muito grande comigo mesmo, com tudo que Deus estava me mostrando. Mal larguei o material, eu fui para o tapete da sala. Tá? Sentei no tapete da sala, onde eu chamei o Espírito Santo para conversar comigo, que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tentava trazer tudo aquilo que eu tinha vivido, todas as experiências que eu tinha vivido dentro desse curso, para fazer os meus trabalhos e tal. Eu não conseguia. Eu tive impressão que aí estava acontecendo assim, de desnorteados. Não conseguia lembrar absolutamente de nada para que pudesse me ajudar. E conversei muito com Deus, chorei muito e cobrei dele. Por que você não fala mais comigo? Porque há muito tempo que eu não sinto na tua presença. Porque eu tinha perdido intimidade com o Espírito Santo. Porque eu só pensava em trabalhar. Eu só pensava em trazer resultados. Eu só pensava nas metas que eu queria cumprir, que eu queria com isso. Então, eu havia perdido essa intimidade com o Espírito Santo. E cobrei dele.
depois de chorar um bom tempo, eu disse, após o Espírito Santo me dizer, filha, eu sempre estive do teu lado, eu nunca te abandonei, mas é você que não fala comigo, é você que não tem tempo para mim. Naquele momento, foi a mesma coisa se eu tivesse saído de uma turbulência e ter entrado num silêncio muito profundo. Naquela mesma semana, eu cheguei na sala de aula. Eu vi os meus colegas, todos encurvados, conversando, brincando entre eles. E o Espírito Santo falou, olha que bonito. Com quantos deles você já havia falado? Quantos deles você conversou antes? Nós tínhamos outros colegas, Gabriele, que casou, mudou-se de cidade, o Guto, que se mudou por motivo de trabalho. Eu vi os colegas que estavam na sala naquela noite. E eu percebi que realmente eu nunca tinha conversado com nenhum deles, congregando na mesma casa por muitos anos. E eles conversavam entre eles. Lembra quando fulano pregou isso na igreja, quando tal pastor veio? Eu falei, Espírito Santo, eu estava nesse dia, eu lembro desse pastor que pregou. Como não lembro dessa palavra? E Deus me levou a refletir as minhas atitudes. E eu fiquei apavorada. As minhas atitudes de como me relacionava com Ele. Eu vinha na igreja todos os domingos, mas a minha ansiedade para começar o dia, você está próximo à porta, ou ver na janela, porque eu era uma pessoa muito ansiosa. Muito ansiosa mesmo. E o que eu sabia fazer era, Senhor, eu preciso fechar minhas metas, eu preciso fechar minhas metas, eu preciso fechar minhas metas. Quer dizer, logo, quem se tornava o centro de tudo era eu e não Deus. Quando na verdade é Deus que sempre tem que ser o centro da minha vida. Logo a palavra, ela não entrava no meu coração. Não tem como entrar, Jesus não trabalha no coração do Senhor. A palavra passava por mim, assim, como se passa numa rua, que você já está cansado de passar, que você vê o reflexo das placas, entre a direita, entre a esquerda, siga em frente, mas na verdade, eu andava cada vez de ré. Está difícil caminhar. E assim, gente, era assim que eu era. Dá um abraço ao teu irmão. Não, um só tá bom. Não posso perder tempo, tenho que ir para casa, tenho que trabalhar. Essa era a pessoa que eu era e que Deus me levou a refletir tudo isso. Outra reflexão muito grande e que Deus me levou realmente a refletir mesmo sobre isso foi um dia com a Bíblia aberta em João 15, que é um dos textos que para mim Deus fala muito claro, direto sobre o ser humano, o que Ele quer do ser humano. Mas o que me chamou a atenção foi uma pequena palavra que nunca tinha chamado antes. No capítulo 15, no versículo 13, que fala: ninguém é melhor que aquele que deu a vida pelo seu amigo. Mais ou menos isso que fala. Então, é muito
bom quando eu ouvia falar: Jesus te ama, Jesus é teu amigo. Mas no versículo seguinte fala: e vós sereis meus amigos, se fizerdes as minhas vontades. E a palavra vós sereis, ela veio muito forte para mim. Mas você deve me perguntar: você não sabia isso desde pequena? Sim, com certeza, mas não com tanta profundidade. Quando diz vós sereis, então quer dizer, as minhas atitudes não estavam agradando a Deus. Então naquele momento, nem amiga de Deus não estava sendo. Se eu não sou amiga de Deus, logo você é amiga de Deus. Eu podia contar tantas outras coisas que me aconteceram durante o curso. Mas a minha passagem aqui, determinada por nossos colegas, é a mesma tempo do Enéas, né? Rápido. Mas eu não posso encerrar sem dizer que Deus, Ele me tirou da vida que eu levava. Ele me levou para uma sala de aula. Ou melhor, Ele me levou no cantinho do pensamento, para que eu pudesse refletir que sem mim nada podereis fazer. É isso que está escrito na Bíblia. Sem mim nada podereis fazer. Não adiantava correr, subir, descer, trabalhar na madrugada sem Deus. Não adianta. Deus me levou no cantinho do pensamento para refletir que ninguém conhece a Deus sem conhecer sua palavra. Não temos como conhecer a Deus sem conhecer sua palavra. Deus me levou para que eu pudesse refletir e me dizer: eu sou a fonte de águas vivas. Venha até a minha fonte. Porque eu esperava que alguém molhasse minha boca. Eu esperava simplesmente que alguém orasse por mim. Deus me levou a refletir: perecereis por falta de conhecimento. O curso terminou. Mas para mim, na verdade, ele só começou. Eu ainda estou sob os cuidados do Espírito Santo, e certamente eu sempre vou estar. Eu diria que estou lá na enfermaria do Espírito Santo, porque Ele ainda tem muito para mudar em mim. Metas, eu continuo tendo metas. Porque quem não sonha, não vive. Mas as minhas metas hoje são diferentes. As minhas metas hoje é conhecer cada dia mais de Deus. As minhas metas hoje, sei que tem uma escada enorme na minha frente. Não cabe a mim saber o tamanho da escada, quantos degraus tem. Porque se eu fizer isso, certamente vou voltar na ansiedade. O que cabe a mim é estar firme no degrau do estou. E conquistar o próximo degrau, subindo, sempre de mãos dadas com o meu velho. Muito obrigada. Boa noite. Draw me close to you. Boa noite a todos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Penso que não seria necessário falar mais nada. A mensagem do Jackson foi muito boa e aquilo testemunhado pela dona dele foi fantástico. Porque é a prova do que Deus faz, pode fazer e do que Ele tem feito. Mas vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Antes disso, vamos fazer uma oração. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos. E você que está aqui presente como convidado, queria fazer um pedido. Que você orasse pelos coroas. Que você pedisse a Deus
que o Senhor fizesse uma obra tremenda na vida deles e que os usasse com poder e graça, como instrumentos do Senhor nessa terra, para que almas sejam alcançadas e para que vidas sejam transformadas. E vocês que estão se formando, vocês agradeçam a Deus, mas também orem ao Senhor para que Ele derrame sobre vocês ainda mais da presença gloriosa do Espírito Santo que é nele. Pai, na Tua presença nós nos colocamos nesse momento e Tu sabes, ó Deus, a alegria e a felicidade do meu coração em ver e poder testemunhar daquilo que o Senhor tem feito sobre a vida dos Teus filhos. Que coisa tremenda, Pai, é ver a Tua obra, o Teu agir, ó Deus, na vida daqueles que buscam a Ti. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar esses homens e essas mulheres, ó Deus, esses formandos, com poder e graça, de uma maneira tremenda, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que é o nosso pastor, o nosso professor, possa preenchê-los, ó Deus, até que não sobre espaço para mais nada. Que a Tua presença, Senhor, na vida deles seja tão real, mas tão real, Senhor, que possa impactar todos aqueles que estão à volta, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, para que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa, Senhor, este curso, e que sejam ainda muitas turmas a se formarem, Pai, que muitas pessoas possam também, ó Deus, descobrir um pouco mais de Ti, serem capacitadas e utilizadas por Ti, Senhor, como instrumentos de transformação e salvação nesta terra que tanto carece da graça, do amor e da restauração do Senhor. Abençoa, Pai, o que nós pedimos no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pessoal, coisa boa. Dia de formatura é dia especial. Alguns choram, outros ficam mais pensativos, mas a certeza é que todos estão felizes. Todos. Alguns se formaram no tempo certo. O Jackson e o Carlos, exceções, mas conseguiram. Glória a Deus por isso. É a vitória, é a perseverança. Mas o dia de hoje, a noite de hoje, ela é uma noite alegre, ela é uma noite feliz. Talvez por duas razões, bem rapidinhas. A primeira é porque existe aquele sentimento de vitória. Bom, acabamos, conquistamos, Foi vencido, as provas foram vencidas, os trabalhos foram vencidos, os invernos frios foram vencidos, os verões calorosos foram vencidos, o cansaço foi vencido, a preguiça foi vencida, tudo foi vencido. E o curso termina. É motivo de alegria. Em segundo lugar, o motivo de alegria é porque não precisa mais aguentar os professores de segunda a quarta agora. Não precisa mais. Essa segunda não tem mais aula para vocês. Vocês não precisam ir. Mas pela graça de Deus vocês terão que aguentar outros professores, em nome de Jesus. Mas a certeza é, formatura é um dia de alegria. E no caso de vocês que estão se formando num curso de capacitação em missiologia, é um motivo ainda mais excelente e mais alegre, porque não é qualquer curso, é algo onde se aprendeu, onde se vivenciou e onde Deus teve a oportunidade de modificar um pouco mais o coração de cada um. Por isso que, pensando nesse dia, me vem à mente o texto do Salmo 126. E se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse. Salmo 126, versículo de número 3. Esse é um salmo de alegria também. E eu vou explicar por quê. Os judeus, quando foram escravos na Babilônia, passaram por um período muito terrível de dor e sofrimento. Mas um dia o Senhor libertou o seu povo de novo. E quando o Senhor libertou o povo, um judeu escreveu esse salmo. E nesse salmo ele fala da grandeza de Deus, ele fala do cuidado de Deus para com o povo. Ele fala de como Deus libertou e abençoou o povo, que ora era escravo, mas agora estava livre de novo. E criou-se um costume em Israel de que esse salmo era cantarolado durante as viagens. Então, enquanto os judeus viajavam, andavam-se a pé, eles iam cantarolando esse salmo. E no versículo 3 existe algo fantástico de Deus, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje é um dia de alegria, porque Deus fez uma grande coisa. Mas hoje vai passar. A formatura ela vai acabar, assim como o curso acabou. E a atuação no ministério ela vai continuar. Alguns estão bem atuantes, outros estão começando. Mas a certeza é que todos vocês foram preparados para atuar no ministério, e assim o farão. Agora, o ministério às vezes, ele é dolorido e cansativo. Os dias de alegria existem, mas também existem no ministério os dias de sentar no tapete da sala, os dias de dobrar os seus joelhos sozinho e derramar algumas lágrimas, porque faz parte da vida. A vida é assim, no ministério também. Na formatura tudo é flor, mas quando o trabalho começa e continua e se dá persistência àquilo que Deus tem colocado no coração, nós começamos a encontrar alguns espinhos. E como bons seres humanos que somos, nós temos a tendência de começar a olhar mais para os espinhos do que para as flores. Nós temos a tendência de começar a olhar para as tristezas que acontecem uma vez em quando no ministério e achar que as coisas estão desmoronando, e achar que as coisas não estão funcionando como deveriam. E a gente tem a tendência de colocar aquela tristeza para dentro e ficar remoendo aquela tristeza. E a gente se lembra do dia da formatura e a gente diz assim: puxa vida, lá sim foi bom, mas agora a coisa está tão difícil, agora eu não tenho motivo para me alegrar. Lá eu tinha, porque eu acabei o curso, mas agora a situação está complicada. Nesses dias, vocês precisam lembrar do que o salmista escreveu no Salmo 126, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E nessa noite, de uma forma de conselho, eu queria deixar para vocês 3 dessas grandes coisas que o Senhor fez por vocês, que penso eu que vocês precisam guardar no fundo do coração, para que quando essas tristezas aparecerem, quando essas dificuldades ministeriais aparecerem, vocês puxem elas para fora e digam assim: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu continuo alegre, pois eu tenho muito mais motivo de me alegrar do que me entristecer. 3 coisas grandes, que o Senhor fez por cada um de vocês, que permite que nós vivamos felizes todos os dias, ainda que a situação seja triste, mas a felicidade do nosso coração não persiste. A primeira delas é o seguinte: Deus lhes deu vida eterna por sua graça e por seu amor. Às vezes a gente se esquece disso. Mas cada um de vocês recebeu de Deus a eternidade. Cada um de vocês recebeu de Deus vida nova. E isso não é retirado. Isso não é pegado de volta. Isso é eterno. O profeta Isaías ele vai dizer que antes de conhecermos o Senhor, por causa dos nossos pecados, nós estávamos separados de Deus. Nós não conseguíamos nos aproximar do Senhor, o rosto de Deus estava escondido de nós. É a frase do profeta Isaías diz. Porque os nossos pecados eram comuns. Paulo ele vai ainda mais além, quando lá em Efésios ele diz assim: olha, vocês antes de conhecerem a Cristo estavam espiritualmente mortos. Ou seja, cada um de vocês 6 aqui, antes de encontrar a Cristo, era um cadáver que caminhava, que comia, que tomava água, que trabalhava e que tinha uma casa. Mas era somente um cadáver. Não havia nada dentro, a não ser dúvidas, a não ser ansiedade, a não ser aquele vazio que a gente não sabia do que era e que a gente não sabia como preencher. Isso era a vida de vocês, também era a minha, também era a vida de todo aquele que não conhece o Senhor. Mas um dia, e eu creio que todos vocês se lembram desse dia, porque eu lembro do meu. Um dia, o Senhor tocou no coração de vocês. E aquilo que estava sem vida, de uma hora para outra, passou a existência. O espírito que estava morto ressurgiu.
e nós nos deparamos com a graça e com o amor de Cristo. E naquele dia nós não só fomos ressuscitados, mas nós também fomos aceitos na família de Deus. E como diz o livro do profeta João, nos tornamos por adoção filhos do Senhor. Deus deu a vocês a vida eterna que Ele conquistou na cruz. Deus deu a vocês o maior presente, a maior bênção, a maior dádiva que alguém pode receber, a eternidade. Ele escolheu cada um de vocês. Ele planejou a vida e o momento que isso ia acontecer na vida de cada um de vocês. Nada foi ao acaso. Deus não é Senhor do acaso. Deus é o Senhor de todas as coisas, inclusive do destino. Por isso que a primeira coisa que nós temos que guardar no coração é isso. Não há motivo maior de alegria do que nós sabermos que somos filhos de Deus, do que nós sabemos no nosso coração de que Deus nos fez viver novamente, de que hoje nós temos a eternidade e de que nós contamos os dias para estar na presença do Pai. Às vezes, irmãos, nós diminuímos um pouco essa realidade, ou nós nos acostumamos com ela, e parece que ela não é tão importante quanto algumas outras bênçãos que nós buscamos, sonhos, como a dona Vera colocou. Agora, nós nunca podemos deixar de nos alegrar quando nós lembramos de que Cristo morreu para que nós vivêssemos, de que Jesus um dia veio e tocou no meu coração, quando eu não o estava procurando, quando eu nem sabia quem Ele era, quando eu nem imaginava o que Ele poderia fazer. Ele veio a mim e tocou no meu coração, assim como fez com cada um de vocês. E no dia em que o ministério fica pesado, no dia em que o ministério fica cansativo, no dia em que o ministério parecer triste, lembre-se daquilo que dá alegria, das grandes coisas que Deus fez, a salvação. Deus salvou cada um de vocês. O preço pago foi alto, mas Ele pagou. E por isso que nós não podemos e não precisamos ficar tristes, independentes da situação, porque Deus é o nosso Salvador. Deus é aquele que tocou em nós quando ninguém mais o fez. Deus é aquele que olhou para nós quando ninguém mais olhava. Deus é aquele que sarou as nossas feridas quando ninguém queria tocar. Ele nos deu a vida que não tínhamos. Ele nos fez viver. Ele nos deu uma nova perspectiva de vida. Por isso que nós podemos dizer igual o povo de Israel: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso o nosso coração se alegra, porque Deus nos salvou, porque Deus nos resgatou, porque Deus nos deu vida. Segunda coisa que Deus fez por nós, que nós precisamos guardar no fundo do coração para nos mantermos alegres: Deus nos deu a possibilidade de mudança. É exatamente o que a dona veio testemunho. Deus não apenas nos deu vida, mas Ele abriu as portas e disse assim: Carlos, você quer ser diferente? Eu mudo você. Jackson, você quer ter uma vida diferente? Eu mudo. Ver, você quer mudar? Você quer ser curada disso que tem no coração? Eu faço. Isso é um motivo de alegria. Através do Espírito Santo do Senhor, todos os dias, Ele opera no meu e no seu coração, na minha e na sua mente. E o que o Senhor faz é algo simples, mas tremendamente poderoso. Ele pega algo que era insignificante e transforma em algo que é digno. Ele pega um homem que tinha defeitos de caráter, ele pega um homem que tinha problemas com os sentimentos, ele pega um homem que tinha dificuldades e o transforma num santo homem de Deus. Isso é um motivo de alegria. Todos nós precisamos volta e meia nos olhar no espelho e nos admirarmos e dizermos assim: meu Deus, quem é essa pessoa? Não era assim no mês passado. Algo aconteceu? Sim.
O Espírito Santo de Deus continua trabalhando, ele continua moldando, ele continua aparando as arestas do caráter, ele continua curando as feridas do coração, ele continua ajustando os dons e talentos que ele derramou sobre vocês, e ele vai continuar assim até o final. E isso é um motivo de enorme alegria, porque Deus nos ama como somos, mas Ele nos transforma ainda mais para melhorar. Ele nos faz mais parecidos com Cristo. Ele nos faz mais parecidos com o Senhor Jesus. E não há tristeza que venha tirar o brilho de algo assim. Naqueles dias em que vocês estiverem angustiados, ansiosos ou abatidos, olhem no espelho. Olhem no espelho e lembrem de tudo que Deus já fez na vida de vocês. E aí vocês tenham a certeza no coração de que isso é só o começo. Porque muitas coisas ainda Deus fará. Muitas mudanças ainda Deus vai promover. Ou quem de vocês imaginava há 6 anos atrás que estaria sentado aqui hoje, formado num curso de missiologia? Ninguém? Ninguém imaginava. Só o Carlos, talvez, que começou há 6 anos atrás. Antes, o Carlos fez por prestação. Ninguém imaginava. Mas Deus faz isso. Deus vai mudando, Deus vai alterando, Deus vai transformando. Hoje nós somos melhores do que nós éramos ontem. Porque o Espírito de Deus ele vai trabalhando em nós e ele vai consertando os defeitos e ele vai ajustando as qualidades. E isso é um motivo que alegra o nosso coração. Porque, sabe, irmãos, no ministério, muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos. Nós nos sentimos meio isolados. Porque é, de certa forma, entre aspas, entendam o que eu vou dizer, um trabalho mais ou menos assim. Agora, nós precisamos lembrar que nós nunca estamos sozinhos nem isolados. Nós somos canteiro de obras do Espírito Santo. E todos os dias Ele vai trabalhando. Todos os dias Ele vai modificando. Por isso que também os ministérios de vocês vão se modificando. E vão se aperfeiçoando. Porque é a ação direta de Deus. E quando a gente lembra disso, não há razão que entristeça os nossos olhos ou que nos faça chorar. Porque a gente começa a ver aquilo que Deus já fez. E a gente começa a se lembrar das marcas de fé que Deus deixou na nossa vida. A gente começa a se lembrar quem nós éramos e até onde nós conseguimos chegar pelo auxílio do Espírito Santo. E nós começamos a nos alegrar profundamente, porque nós sabemos que Deus é fonte infinita de si mesmo e muito mais Ele tem para fazer sobre a nossa vida. Então, nos dias que as coisas estiverem apertadas, lembre-se disso. Olha no espelho. Olha no espelho e lembra quem você era, mas lembra o que Deus já está fazendo na tua história. E terceiro e último lugar, outra grande coisa que Deus fez por nós, que nos garante a certeza de felicidade constantemente, Deus nos deu o privilégio de conhecê-lo. E aqui nós chegamos no dia de hoje. Esses 2 anos que vocês tiveram de curso, foi dádiva de Deus, foi bênção de Deus para que vocês pudessem conhecê-lo um pouco mais. Deus permitiu que assim fosse. E o mais fantástico de tudo isso é o seguinte: não acaba hoje. O curso acabou, mas o aprendizado sobre Deus não. Não sabemos o que precisamos sobre o Senhor. E Ele tem muito mais a nos ensinar. E isso é algo que alegra o coração. Saber que nós podemos buscar em Deus o que ainda não encontramos. Saber que nós podemos descobrir de Deus o que ainda não sabemos. Saber que o Senhor é fonte infinita dele mesmo. E tem muito mais a revelar para mim e para você. As Escrituras são fonte infinita. A dona Vera deu um exemplo claríssimo. Eu já li aquele texto, mas um dia me chamou a atenção essa palavra. Por quê? Porque é o Espírito Santo trabalhando no coração de cada um. É Deus permitindo que vocês o conheçam ainda mais. E aqui não existe melhor figura para a gente descrever como deve ser o nosso sentimento do que um namoro. Quero que você se lembre
Alguns, Carlão já faz tempo, mas quero que você lembre da época de namoro. Né? Carlão, quando você conheceu a tia Leta, pensa comigo, né? Na primeira semana que você viu, você disse assim, meu Deus, tem alguma coisa diferente. E você já começou ali a inflamar o coração. E todos vocês foi assim, eu já que está risado, mas foi assim também. E a gente começa a se inflamar. E quando a gente começa a namorar, a gente fica naquela paixão absurda e a gente quer saber, que tipo de comida que a fulana gosta. Que tipo de roupa que a fulana gosta. Se gosta de sapato, se não gosta de sapato. Que tipo de presente que eu vou dar. Eu preciso descobrir. Eu preciso. E a gente está empolgado, a gente está alegre, porque aquilo é maravilhoso. Assim também é com o Senhor. Quando nós começamos a descobrir de Deus, a gente se encanta. E a gente se encanta de tal maneira que aquilo é envolvente. Aquilo é apaixonante, porque Deus é fonte infinita de si mesmo. E quanto mais nós vamos descobrindo da palavra, quanto mais nós vamos entendendo, quanto mais Deus vai dando o privilégio de que nós possamos conhecê-lo, nós vamos nos encantando ainda mais, nós vamos nos apaixonando ainda mais. E quantos dias tristes aparecem? Eles não têm vez. Sabe por que eles não têm vez? Porque nosso coração está totalmente derretido pelo Senhor. Porque a nossa mente está totalmente voltada para aprender um pouquinho mais, para descobrir algo novo que a gente ainda não sabe, para descobrir algo que Deus quer falar ao nosso coração, para ouvir a voz do Espírito falando conosco. Isso é uma grande coisa que Deus faz por mim e por você. Ele permite que eu e você, meros homens e mulheres pecadores, insignificantes, pó, possamos descobrir, pouco a pouco, quem é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que foi capaz de enviar o seu Filho para morrer no mesmo seu lugar para que tenhamos vida. Quando a gente tem isso, irmãos, quando a gente lembra disso, pode ser a maior tristeza do mundo, nós temos motivo para sorrir. Nós temos motivo para sorrir porque, num resumão de tudo isso, nós temos a certeza de que Deus cuidou, Deus cuida e Deus continuará cuidando de mim e de você. E eu quero dizer isso para vocês essa noite. Hoje tudo são flores, mas os ministérios muitas vezes são pesados e às vezes tem dias meio nublados. Não se deixem abater nesses dias, não se deixem cair nesses dias, ao contrário, nesses dias lembrem, cantarolem como os judeus faziam, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre, e eu sim tenho motivo para me alegrar. Vocês têm motivo para se alegrar. Guardem no coração de vocês. Deus presenteou a cada um com a vida eterna. Deus presenteou a cada um com a possibilidade da mudança. Deus presenteou cada um de vocês com a permissão de conhecê-lo de uma maneira apaixonante. E eu tenho certeza que vocês terão ministérios longos. E quando alguém pedir, escuta, teve muito problema no ministério, teve muita dificuldade, bobagem, um outro diazinho complicado, mas tudo foi uma bênção, porque o Senhor sempre esteve comigo. Louvado seja Deus. E eu quero orar pela sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Paizinho amado, quero pedir por esses homens e mulheres que estão aqui mais uma vez. E eu quero pedir, Senhor, que Tu possas fazê-los multiplicar de uma maneira absurda. Usa, Senhor, cada um deles como um instrumento direto do Senhor nessa terra. E que através da vida deles, que através das pregações deles, que através das mensagens deles, que através dos trabalhos deles, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, venha gerar salvação e graça nesse mundo. Usa, Senhor, os Teus filhos de uma maneira poderosa. E grava, Senhor, grava no coração de cada um deles as grandes coisas que o Senhor fez, que permite que eles sejam alegres em todas e quaisquer circunstâncias, porque não há tristeza que seja maior ou que supere a alegria da salvação. Não há tristeza que supere a oportunidade de ser transformado. E de maneira nenhuma há tristeza
que possa tirar o brilho apaixonante de conhecer ao Senhor dia após dia. Grava isso no coração deles, ó Deus, e que quando as coisas estiverem um pouco complicadas, porque elas ficam, o Senhor sabe, que o Senhor traga de volta ao coração deles essas verdades, e que eles possam, Senhor, mesmo nos dias nublados, rirem e sorrirem, porque grandes coisas o Senhor fez por eles, e por isso certamente eles têm enorme motivo de alegria. Abençoa os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns. Draw me close to you. Never let me go. And lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the